Bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de compartilhar uma reflexão hoje sobre a pessoa de Jesus Cristo. Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus, eu creio que você até sabe quem ele é, ou o que ele representa para os cristãos, ou até para você mesmo, a sua importância, seu valor. Mas eu gostaria de convidá-lo para conhecê-lo pessoalmente, intimamente. Isso só será possível se você estiver disposto a abrir seu coração e andar com ele. Venha comigo nesses poucos minutos, pois eu quero ousadamente apresentá-lo a Jesus ou apresentar Jesus para você. Eu quero começar lendo um texto da primeira epístola do apóstolo João, que assim está escrito: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Esse texto, fala sobre a palavra da vida. E o apóstolo João foi um discípulo de Jesus que viveu no primeiro século, foi contemporâneo de Cristo, foi um dos primeiros discípulos a ser escolhido pelo próprio Cristo para andar com ele. Ele está testemunhando sua experiência de andar com Cristo, de conhecê-lo pessoalmente. E ele começa, com essas expressões muito fortes. O que era desde o princípio, ou seja, está falando da preexistência de Cristo. O que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos. Então, está dando um testemunho da sua experiência pessoal. O que contemplamos e as nossas mãos tocaram, porque eles conviveram com Jesus, abraçaram Jesus. Esse apóstolo é o apóstolo do amor, que inclinou a sua cabeça no peito de Jesus na última ceia. E ele está aqui testemunhando, dizendo: isto proclamamos com respeito ao verbo da vida, a palavra da vida, que é o Logos de Deus Criador. Ou seja, o que Deus, no início, muito antes da fundação do mundo, liberou sua palavra para trazer à existência as coisas que não são, para que assim o fosse, usou a palavra, o Logos, Criador, que é essa palavra que encarnou e que habitou entre nós. Ele fala: pois a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos, damos o testemunho dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, João não está contando a experiência de terceiros, ele está contando sua própria experiência e dando testemunho de que ele é uma testemunha pessoal de tudo que ele vivenciou, com seus próprios olhos, a respeito do verbo da vida, da palavra da vida que lhe foi manifestado na pessoa de Cristo, que ele desde o início já começa falando que ele já existia muito antes de se manifestar em carne. E eu quero continuar aqui apresentando Cristo para você, tomar o conhecimento, esse Cristo que o apóstolo João disse que ele já existia muito antes da fundação do mundo, e no seu evangelho, no capítulo 1, ele fala assim: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, e a palavra era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, lembre-se que Cristo já existia, pré-existência, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então tudo que existe, sejam coisas visíveis ou invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, sejam reinos, tudo que existe no mundo físico e no mundo espiritual foi criado por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele fala assim, o apóstolo João no seu evangelho, no capítulo 1, verso 4: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Então está mais uma vez aqui apresentando o autor da vida, o verbo de Deus, a palavra criadora de Deus, que estava no princípio com Deus, muito antes do mundo ser criado, que foi por intermédio dessa palavra liberada de Deus que tudo veio a existir, e um dia esse Logos de Deus, essa palavra criadora, encarnou e habitou entre nós. Esse é o testemunho do apóstolo João. Mas eu quero continuar apresentando você a Jesus, quando alguns textos sagrados vai confirmar isso. O próprio Cristo
quando você observa aqui ele falando sobre isso, nas suas próprias palavras, no Lucas 22:69, mas de agora em diante o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Então você vê, né, o próprio Cristo mostrando, né, a sua autoridade e o seu real valor. Sentar à direita significa lugar de honra, lugar de governo, ao lado à direita do Deus Todo-Poderoso. Lucas 22:70, né, assim está escrito: disseram todos, logo tu és o Filho de Deus? Ele respondeu, vós dizeis que eu sou. Né? João 10:30 ele fala, eu e o Pai somos um. Então Cristo está aqui se assemelhando a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Gênesis, do início de tudo, o Deus que criou os céus e a terra. Então ele está falando que ele e o Pai é um só. E ele fala em João 10:37, se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, não credes em mim? Crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, que eu estou nele. Lá em João 12:45 ele fala assim, quem me vê, vê aquele que me enviou. Ou seja, os primeiros discípulos, as pessoas que foram contemporâneas de Jesus e ouviram seus sermões e estiveram com ele, estavam com o próprio Deus encarnado em forma humana, manifestado a todos eles. Pois ele falou, quem me vê, vê aquele que me enviou. E olha que esse Deus não se revelou, nem se deu a conhecer a homem algum, mesmo grandes homens da história sagrada, né? Desde o início, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, não tiveram o privilégio de vê-lo, porque o texto sagrado diz que nenhum mortal poderia ver Deus e permanecer vivo, porque Deus habita em luz inacessível, diz o apóstolo Tiago, a qual o olho humano jamais viu. Esse Deus se deu a conhecer, como diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, né, Deus enviou o seu filho. E aí Jesus fala aqui em João 12:45, quem me vê, vê aquele que me enviou. João 14:7 ele fala assim, se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai, e de agora em diante conheceis e o vistes. Ou seja, Jesus está falando que eles estavam vendo o próprio Deus. E Filipe faz uma pergunta, disse-lhes Filipe, João 14:8, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco, e não me conheceis, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim, quem faz as obras. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então você vê aqui, queridos, né, Jesus, né, se apresentando como o próprio Pai, o próprio Deus, o grande eu sou, que se manifestou na sarça ardente. O Deus El Shaddai, que se revelou a Abraão, dizendo que era Deus Todo-Poderoso, né? O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? O Deus que se revelou a Josué, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Rio Jordão, o Deus que fez o sol parar para Josué ganhar uma batalha, tá? O Deus que fez coisas extraordinárias, o Deus que na plenitude dos tempos, de há muito, desde a antiguidade, havia prometido que enviaria o Messias, né, o Salvador, que iria trazer esperança, salvação e vida eterna. E essa profecia messiânica da antiguidade está aqui no livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, para que você saiba as raízes, a origem, né, o que foi falado anteriormente. Isaías viveu 720 anos antes de Cristo. E ele fala aqui nesse texto, né, essa profecia, né, sobre a manifestação do Messias, sobre a vinda de Jesus. Isaías 7,14 diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. A palavra Emanuel, um hebraico, significa Deus conosco. Então veja que coisa fantástica. Essa profecia se cumpriu, tá? Se cumpriu em Cristo, pois uma virgem engravidou, concebida pelo Espírito Santo, e nasceu o menino Jesus, sinalizado pela estrela ali em Belém da Judéia, e ali ele se manifestou em carne. Lá em Isaías 9,6 fala assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, com D maiúsculo, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está aqui as características, né, que haveria no Messias, nesse prometido de Deus, nesse enviado dos céus,
que se manifestou em carne, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele já existia, mas ele veio assumir a forma humana, entrou pela porta para se manifestar nesse mundo na forma carnal, porque ele era espírito, que é no ventre de uma mulher, nascendo normalmente como qualquer outra criança, cumprindo a gestação de 9 meses e depois vindo ao mundo para se revelar à humanidade como Messias, como Deus único e verdadeiro. Em Lucas 1,31 diz assim: conceberás, darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. O nome Jesus é Yeshua, que quer dizer salvação, tá? Então o anjo ordenou que Maria colocasse o nome dele de Yeshua, que quer dizer salvação, né? Porque Deus estava manifestando uma salvação à humanidade. João 1,14 diz assim: o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, queridos, a Bíblia fala que a lei, a ordenança divina veio por intermédio de Moisés, foi entregue no Monte Sinai. Mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. E esse verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E o apóstolo João testifica: vimos a sua glória. Nós testificamos, nós mesmos damos testemunho do que aconteceu. Os nossos olhos viram, tá? E testificamos, tá? Desta glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Romanos 8,3, o apóstolo Paulo escreve assim: pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então o apóstolo Paulo fala, diz que lei, religiosidade, mandamentos, ordenanças, era impossível aperfeiçoar esse homem inclinado ao pecado. Por intermédio de Jesus Cristo, o seu único Filho, Jesus, que nasceu na semelhança da carne do pecado, veio por intermédio, né, de Jesus Cristo, a graça, a redenção, a remissão dos pecados, a salvação, a vida eterna. Embora Cristo tenha sido gerado sem pecado, não é fruto do pecado, mas concebido pelo Espírito Santo de Deus. Filipenses 2,7 fala assim: mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? Então você vê que Jesus, né, sendo Deus, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele assumiu a forma humana para poder, né, estar entre nós, nos ensinar e pagar o preço do nosso pecado, como diz o apóstolo Paulo anteriormente, pois ele, né, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ele estava na carne, ele foi tentado, mas não cometeu pecado, e pelo pecado na carne ele condenou o pecado, venceu o pecado, tá? E em João 3,16 diz: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então temos aqui, Cristo, queridos, o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem aspirante ao ministério pastoral Timóteo, né, mais uma vez confirmando Jesus como Messias, tá? Que sem dúvida alguma, como ele fala, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido acima na glória, sentou-se à destra da majestade nas alturas. E concluindo, diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Eu quero, né, concluir aqui dizendo para você que esse Jesus é o mesmo Jesus que declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É o Jesus que disse: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim de maneira alguma andará em trevas. É o Jesus que disse: eu sou o pão da vida, aquele que comer deste pão que eu lhe der nunca mais terá fome. É o Jesus que declarou: eu sou a fonte de água, né, que jorra para a vida eterna. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas no seu interior fluirão rios que jorram para a vida eterna. É esse Jesus que fala que é a videira verdadeira, que todo galho que estiver ligado a ele vai produzir muitos frutos. É esse Jesus que declarou: sua porta, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e será salvo. É esse Jesus que diz também: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, conhecerei e farei nele morada. Então abra seu coração e convida Jesus para entrar no seu coração, na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família. Eu quero fazer uma breve oração e convidar você para confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, né? Porque Jesus falou que todo aquele que confessar o seu nome diante dos homens, ele o confessará diante do Pai e dos seus santos anjos. Paulo fala: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê para a justiça. A Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Então lhe apresentei a Cristo, lhe apresentei a Jesus, tá? O que ele representa, o que ele é. Mas para conhecer ele, você tem que andar com ele, porque você só conhece uma pessoa quando convive com ela. Então você precisa andar com ele, conviver com ele e experimentá-lo e continuar e prosseguir em conhecê-lo, né, no dia a dia, no cotidiano. Então feche seus olhos, faça essa oração comigo, convidando ele para entrar na sua vida. Senhor Jesus, eu ouvi agora essa palavra e creio que tu és o Messias, o Filho de Deus prometido nas antigas Escrituras e que se manifestou em carne, na plenitude dos tempos, que veio ao mundo para nos salvar. Eu te confesso como Senhor e Salvador da minha alma. Jesus, perdoa os meus pecados, lança no mar do esquecimento. Eu te convido a entrar no meu coração, na minha casa, na minha família, vem fazer morada. Seja Senhor e Salvador da minha alma. Eu te confesso, no nome de Jesus, entrego meu coração para ti. No nome de Jesus, amém. Então que Deus abençoe a sua vida e que o doce Espírito de Deus possa iluminar teu coração e guiar os teus caminhos e dispensar uma bênção especial. Muito obrigado por você ter tido a paciência de assistir esse vídeo até o final. Beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos conceder.